avisa pra eles que eu tô chegando. Me odeie ou me ame, agora eu tô comandando. Sim, mano, tô renovado e de vício em seguranças, isso ficou no passado. Caminha pra frente, eu comecei. Eu sei, eu disse que não sigo leis, mas o que tem pra hoje? No rap eu estudei e não me vendi, e nele eu me encontrei. Existe um canal muito legal que fala sobre animes, que fala sobre a trajetória de personagens, que dá a sua opinião no meio ali da cena geek da internet, que é o canal do Guto. O nome do canal é Cronosfera. Eu pessoalmente gosto do canal, acho esse Guto um cara legal, um cara espontâneo que grava o que pensa ali, sabe? E é um youtuber de qualidade, faz um trabalho impecável. Fico até com inveja, tá ligado? Daquele cenário todo bonito dele, comparado a esse cenário vazio que é o meu aqui. Até a voz aqui faz um eco de certa forma quando eu falo pra câmera. Vou começar a usar meu microfone, eu garanto pra vocês. Só que, pelo que eu vi essa semana, ele se envolveu numa polêmica. Ele gravou um vídeo meio que polêmico e é esse vídeo que eu vou reagir aqui no canal e dar a minha opinião. Lembrando que apesar de eu gostar do canal Cronosfera e achar esse Guto um youtuber de qualidade e tal, eu discordo completamente, tá ligado? Das coisas que ele fala. Não, completamente não, vai. Uns 40% eu discordo pesadamente sobre o que ele fala de animes e a forma que ele fala de algumas coisas. Por exemplo, ele não gosta do Eren. Tá de sacanagem, Guto? O Eren é o maior herói entre os animes? Mentira. O maior herói é o Itachi. Mas o Eren é o cara, brother. Pelo amor de Deus, ele fez muito do que tinha que fazer, que eu também não posso falar muito, porque meu editor, né, GHzinho, vai começar a assistir o Attack on Titan. Eu espero, né, GH, porque você é muito vacilão, nunca começa essa porra, essa obra de arte. Mas pra finalizar o que eu tava falando, eu gosto do Eren, entendeu? Tatakai, porra! Facção Jäger. Coloca aí nos comentários, se você também apoia. E, mano, é isso, tá ligado? Vamos ver o que ele falou. Se ele falar besteira, velho, eu vou criticar, porque eu notei que ele tem um senso de justiça meio esquerdista, então eu acho que a gente vai discordar em muita coisa. Bom, vamos lá então, gente. Oi. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje a gente vai falar sobre um certo anime... Um anime que simplesmente deveria ser crime, depois da vinheta. Um anime que deveria ser crime? Isso me soou já um pouco ditadorzinho, né, cara? Eu não acredito que nenhuma obra fictícia que tem sua liberdade de expressão assegurada pela lei básica do ser humano deveria ser criminalizada, né? Mas beleza, vamos continuar. Bom, eu já mencionei anteriormente sobre todas as coisas terríveis que envolvem Tate no Yusha, The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Ascensão do Herói do Escudo. Adiei fazer esse vídeo, pensei, repensei, decidi que não ia mais fazer, mas agora eu mudei de ideia, agora eu tô fazendo. E... Problema. Pra gente ter uma noção geral da história, Tate no Yusha é ali uma adaptação da sua light novel, que por sua vez é uma adaptação da web novel. Eu acabei de reassistir o anime inteiro. Vocês conhecem esse anime? Deixa aí nos comentários, porque eu não lembro de ter assistido, não. Todos os seus 20... Nada com esse nome. 25 episódios. Li a light novel desse pedaço e também li a web novel, a obra original. E eu vou te dizer que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Mas vamos lá, sinopse, você não conhece nada do Herói do Escudo. O que acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um otacão, meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá. E ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels. Resumindo, um otaku fedido, né? Igual vocês. E eu também. Aí temos um momento em que ele foi pra biblioteca pra ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais, ele tá lendo mais um pouco de light novel, e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão no mundo mágico lidando com hordas de monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico, e ele é um desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. E daí começa a série de injustiças com o nosso Naofumi, tadinho dele. Os outros 3 heróis são pessoas ali bem snobs, né? Pessoas que não são pessoas de boa convivência, né? Maltratam ele porque... Já ouvi várias piadinhas sobre esse tal de Naofumi aí.
Principalmente no meu Discord. Pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo. Eles vão formar vários grupos, porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é pra isso que eles foram invocados, mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando. Resumindo, o moleque só se fudeu, né? Tá ligado? Já foi pro mundo que existe sobrevivência envolvida e o coitado não conseguia sobreviver de jeito nenhum. O moleque só se fudeu, tá ligado? Não teve uma boa recrutação pra dentro desse mundo mágico aí. Passa um dia comprando equipamentos, a garota... mas se deu bem fina, agora. Até que chega de noite, eles vão jantar Ruiva, e cada um cara, vai pro seu porra. quarto. 勇者様と一緒に飲みたいな。なんだか急に艶っぽくなってきた。でも、ごめんな、苦手なんだ。 Amanhece, Naofumi está cercado de guardas que e eles levam ele desgraçado. diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. まだ夜は明けてねえさとか言って私の服を無理やり引きちぎったんです。 Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele. Caraca, o moleque só se fudeu no anime, cara. Caralho, velho. Isso revolta qualquer pessoa, né, mano? そうか、俺の仲間になるっていうのは、この場で俺を陥れるための真っ赤な嘘。 Com isso, temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que Calúnia, sai dali sem apoio nenhum no difamação reino, é todas as foda. pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou pra alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do herói do escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado pra ele, que veio pra esse mundo sem querer. Nossa. 名誉。 Até agora o cara é totalmente uma vítima. Depois que isso aconteceu, ele tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. 奴隷は人じゃないんだろう。物を育てるなら盾と変わらない。これはしてやられましたな。 Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Por que não? Por que não? É um ponto de vista super interessante que poucas pessoas falam sobre hoje em dia. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida. Começou o mimimi. Abriu a porteira do mimimi. Existe sim, infelizmente. Esse assédio pra cima da mulher, pra não falar a palavra que ele usou ali, porque eu tenho medo de ser desmonetizado. Mas também existe muito a falsa acusação, a caluniação, a difamação, a fake news. Existe pra caramba, você sabe, você tá me assistindo, você sabe que é verdade. Ouvida, totalmente descredibilizada, as pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam, em massa, não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que uma quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso Mari como Ferrer. esse. Mas... você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como um ponto? Meu Deus, é lógico que precisa, cara. É uma crítica interessante de fazer no anime de ficção ali, entendeu? Isso existe muito. Calúnia, difamação, fake news. Existe pra caralho, cara. Você não tá dentro do mundão lá fora pra você ver o quanto, entendeu? Existe de piranha que inventa coisas sobre homens. Existe bastante. Tanto quanto, talvez pouco menos, do que mulher que sofre o abuso. Mas, porra, é os dois, não é um melhor que o outro, não existe drama pior ou melhor que o outro. Pessoas passam por problemas na vida e, porra, eu não entendi o ponto desse cara. Ele quer que não se fale sobre a falsa acusação de estupro. Principal, enquanto você tá aqui trazendo uma história pra adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que sequer tem noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente
12, 13, 14? Pera aí. Vamos ver a faixa etária desse anime aqui. Olha só, a história foi classificada pelo autor como imprópria para menores, de 16 anos. 16 anos é a faixa etária do anime, né? Tachi no Yusha no Nariagari. Já foi refutado. Injustiçado, que também foi acusado falsamente de... Lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá. É que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamento de várias maneiras. Mas, cara, porra, velho. Não é bem assim, mano. Não é bem assim. Existem os dois lados da moeda e esse anime apenas passa um lado. Qual o problema, velho? Uma realidade que existe mesmo. E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. É fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes da acusação de... Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a Light Novel? Geralmente, mas esse caso é diferente, porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer a adaptação pro cinema, a gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres, e ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da Light Novel e da Web Novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na Bíblia... Não entendo porra nenhuma dessa questão de Light Novel, não sei o que lá, não sou otaku. Mas eu sei que ele teve seus motivos ali pra ficar revoltadão como ele ficou, né? Se ele já odiava mulheres antes ali, não sei, entendeu? Negócio de incel, eu acho uma piada, tanto quanto ser feminista, entendeu? Duas merda, entendeu? Dois lados da mesma moeda que foi feita no esgoto, entendeu? Biblioteca tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. E aí, voltando pra situação da compra da garota escravizada, na Light Novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raftalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler pra vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então, percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. E essa é a passagem da Light Novel, que é Bom, a gente pôde ver os pensamentos dele, né? Tava revoltado, passou por uma acusação séria de uma difamação, calúnia. Ele tava revoltado. Pensamentos da gente a gente não consegue controlar. Mais suave ainda do que a Web Novel, porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na Web Novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? Desde sempre é uma coisa muito relativa, porque pelo que eu vi não é desde sempre. É desde que ele passou por um trauma gigantesco, né, da acusação lá. E pelo que eu entendi, esse móvel aí é a história na sua primeira versão, digamos assim, antes de passar para as telinhas.
E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raphtalia, vai treinar com ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça ao seu dono. E no caso da Raphtalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira, e ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. Nossa. E aí dava um Isso é choque cruel, no pescoço hein? dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Caralho, filho da すればお puta. 前が苦しむだけだぞいいかよく聞け命令だ Pesado. 主人様私戦いますだから見捨てないで Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis. Pelo fato. Até aí, né, já passou do ponto. Aí já não tem mais desculpa. Ele é um filho da p***, tá ligado? Não é como se ele tivesse razões mais, não tem mais. Passou pelo trauma, ficou revoltadão. Mas isso aqui, isso passa do ponto, né? Então já não gostei mais dele. O fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. ラフタリアは俺の奴隷だそれがどうしたいいか人は人を隷属させるもんじゃない何を今さらそもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ俺たちは勇者だ勇者が奴隷を使うなんて許されないそれはお前の理屈だろ俺は違うそれはお前の理屈だろ俺は違う Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. その必要はありません私は自分から Que pessoa será que acha isso? Fiquei até curioso, porque eu não conheço ninguém no mundo atual que concorde com a escravidão. E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raphtalia mais uma vez brigando com o herói da lança. この卑怯者元康様になってことを Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser Porra. libertada. Se ela não pediu mesmo, いつ助 foda-se. けてくださいなんて頼みましたかナオフミ様はいつだって私にできないことはさせませんでした命令だだから見捨てないでいつだって私にできないことはさせませんでした E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível, que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso. Tão criminoso. Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. こいつらそんなに俺を脅し Cara, não necessariamente
o personagem principal tem que ser bonzinho. O Eren, por exemplo, não é bonzinho. Tem vários personagens que não são bonzinhos. São revoltados, entendeu? Eu não acho que você criar um protagonista necessariamente você tem que fazer ele ser o exemplo da sociedade só porque ele é a protagonista. Muito pelo contrário, se eu criasse um anime, o protagonista ia ser o Uchiha Madara, entendeu? Ia ser algo similar, assim. Ah, muito mais legal, cara. Convenhamos. E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí. Essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava. E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. Nossa. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação. Não, pô, a história não tá justificando nada. É o personagem falando e sua cabeça doentia. Como existe pessoas assim. Só isso. Que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação em que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada, porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade da decisão dele, é o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade. De toda forma. A argumentação desse Naofumi, ó, igual esquerdista. Sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade, e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo, é a ética desse mundo. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo, é a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram. Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão, mais uma vez. Naofumi, obviamente, não nega, né, fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo, e ela volta a ser uma escrava, oficialmente. E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. A Raftalia não existe. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você tá botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa pra fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma... cara... Qual o problema de você criar uma obra, nem que seja com as suas intenções e com a sua mente doentia? É uma obra fictícia, não é pra necessariamente influenciar, só pra contar uma história. Quer dizer, se você faz um filme de terror, então, onde o assassino vence, você tem que ser preso, você é criminoso por causa disso. Cara, é uma obra fictícia pra maiores de 16 anos, pra você tirar suas próprias conclusões. Acabou, não tem que ficar enchendo o saco porque não tá sendo bonzinho, o protagonista não tá sendo o herói. Não tem que seguir nenhum padrão mesmo, porra. Que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história, com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. Um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê?
além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui, ele saiu injustiçado do reino, tá? Comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Falou, ó, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente Ia ser muito chato. Desculpa aí, Guto, mas ia ser muito chato, parça. pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas. Não, enfim, sabe? não. Ele poderia ter feito uma coisa dessa. Faria sentido com a lore básica do personagem de ser uma pessoa injustiçada, e aí ele se une a outras pessoas injustiçadas Ai, cara, que... Mano, pelo amor de Deus. Mesma coisa, você vai assistir um filme de terror e o serial killer se arrepende no final e ele fala, eu fiz as coisas erradas, eu vou ser preso e depois que eu sair vamos ser grandes amigos, o mocinho e o vilão. Ah, velho, que ridículo seria seu roteiro, mano, porra. salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando Quero isso. caos! Mas não, porque ele é o cara que odeia a mulher, é o cara que escravizaria se fosse possível. Se estivesse dentro da lei, ele tava escravizando pessoas, já ficou aqui muito bem claro. E é essa história do protagonista que tem que ser defendido, o protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece. Olha quase o todos os episódios. spoiler aí. E aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Aquela mulher, é uma mulher de novo, meu Deus do céu. Mulheres, sempre dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. Que filho da puta. Ele trocou o nome dela pra puta e o nome dela de Que viajante, maldito. de aventureira, é vagabunda. Essa foi a vingança do Herói do Escudo. だから俺から提案だ。王はこれからクズ、第一王女はビッチと名前を改めろ。ビッチですってこれから一生その名で生きていくんだ。それが嫌なら死刑にでも。 Ah, ele não fez pra escrava, ele fez pra menina lá que difamou ele. Ah, e eu bato palma, cara. Essa atitude eu gostei. É isso mesmo, tem que fazer mesmo. Ela fez uma calúnia que acabou com a vida dele, pô. Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem nada. A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém, te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Mas olha só, finalmente claro, tivemos a nossa vingança. porra. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por Sim. isso e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que nem tenho mais o que falar, né? Mas, meu Deus, cara, vai tomar no seu... É lógico que eu adorei esse final. Lógico que eu adorei essa... Putz, cara, eu tenho que pegar leve com os palavrões pra não ser desmonetizado. Eu adorei essa mulher de família sofrer esse final. Sim, a GH, daí se censura. Porque ela é uma... Cavalo. Estragou a vida do cara. Lógico que eu adorei esse final. Nossa, foi pouco pra ela. E é o seguinte, cara, o que eu tenho pra dizer é que... esse final foi bom, saca? Adorei essa mina pagar pelo que ela fez, pela falsa acusação que ela fez, a falsa acusação, a difamação, a calúnia ali. Adorei. Agora é o seguinte, eu quero falar sobre esse anime. Se a intenção do autor for justificar a escravidão, tá certo? Não. Tá errado. Tem que ser proibido o anime? Não. Liberdade de expressão em primeiro lugar. É dessa forma que a gente conhece a mente doente das pessoas e tal, e a gente cria nossos próprios princípios sobre aquilo, tá ligado? Acho que a gente não pode ficar proibindo as coisas porque não vai de acordo com os padrões morais da sociedade. Não é bem assim, se for assim, cara, meu Deus, metade das obras iriam ser proibidas, assim como são censuradas em vários países. Tô totalmente contra a censura. Eu gosto de filme, desde o proibidão ali ao... pesado ali, eu gosto de animes assim, de tudo que seja assim. Já pensou que chato se tudo seguisse uma linha de raciocínio totalmente boazinha? A gente ia ter os animes e tudo que a gente vê igual a TV aberta, ou seja, ia ser um saco. Agora, esse protagonista é legal? Não, ele é um filho da p... mesmo. No começo eu me identifiquei na questão das atitudes que ele teve ali, da revolta, né, da injustiça que ele sofreu. Tipo, todo mundo se identificou um pouco. Tipo, pô, cara, tô com ele. Mas a partir do momento que ele começa a apoiar a escravidão e dizer que aquilo é certo, a gente vê que ele é louco da cabeça. Agora, o que eu acho que uma pessoa, se tivesse na vida real como ele deveria ter, né, o fim dele seria o seguinte...
Primeiramente, tratamento psicológico, porque ele sofreu por uns traumas pesados ali. Segundo, prisão perpétua. Fim de papo. O cara colaborou com escravidão, né? Tem que ser preso. Agora, essa outra vaca ali, que fez a acusação falsa, teve o fim que mereceu mesmo, tá ligado? E é isso. Não é porque é mulher que vamos passar a mãozinha na cabeça. Sem esse papo de feminismo. E, mano, eu fico assim até triste de ver o Guto defendendo censura. Censura. Que isso aí não é uma coisa legal. Principalmente, cara, quando a gente para pra pensar uma coisa. A Record fez aquele vídeo do Death Note. Eu não tô acusando ninguém, mas eu tô criando uma teoria. Será que a Record tá pagando pra alguns youtubers que falam de anime começarem a apoiar a censura, de certa forma, pra algumas obras? Que não é possível essa coincidência, se já pararam pra pensar? É só uma teoria. A Record começa a falar do Death Note, entendeu? Que é um anime ruim e ninguém deveria assistir porque é ruim para as crianças, sendo que o anime nem é pra criança. E daí vem esse youtuber com quase 1 milhão de inscritos que fala de outro anime aí que deveria ser criminalizado. É uma coincidência estranha. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Esse vídeo tá longo demais. Hoje tem live, você tem que me assistir lá na roxinha. Link na descrição. Tamo junto. Tchau. Pra eles que eu tô chegando, me odeie ou me ame, agora eu tô comandando. Sim, mano, tô renovado e de vício em seguranças, isso ficou no passado. Caminhar pra frente, eu comecei, eu sei, eu disse que não sigo leis, mas o que tem pra hoje, no rap eu estudei, e não me vendi, e nele eu me encontrei.